Você não pode esquecer. Olha, você pode esquecer tudo aqui no cálculo, mas você não pode esquecer o que é f' de x. F' de x é isso aqui. Como você vai calcular? Você pode calcular, tem várias formas de calcular isso. Tá? Tem as fórmulas de derivação. Tá? Aí tem a derivada, a fórmula que dá a derivada da soma, a derivada do produto, a derivada do quociente, a derivada da composta, e tem as fórmulas específicas que te darão o seguinte: quando você tem uma função como da forma x elevado a 10, a derivada você verá que é 10 vezes x a 9. Tá? Você verá que é 10 vezes x a 9. Quando você tem uma função que é, por exemplo, raiz quinta de x, você verá que a derivada é 1 sobre 5 vezes raiz quinta de x a 4. Tá? Tá bom? Você verá que quando você tem uma função da forma 1 sobre x4, a derivada será o quê? Menos 4 sobre x5. Tá? Essas são as fórmulas de derivação. Quando você vai passar daqui direto para cá, sem explicitamente calcular o limite. Você calculará o limite de forma indireta. Então, conceito de hoje. Conceito, vinha para cá. Conceito do que significa uma função ser diferenciável no número real x. Você não pode esquecer no cálculo isso. Uma função é diferenciável em x quando x pertence ao domínio da f e esse limite aqui é um número real. Conceito de diferenciabilidade de uma função em um ponto, em um número. Ponto, eu chamo os números de ponto, porque é o que eles são, quando eu faço a identificação, tá? Tá bom? Quando eu descarrego os números reais na reta. Cada número corresponde a um ponto da reta. E aí o segundo conceito, conceito da função derivada. Dada uma função f, a sua derivada, f', denotada dessa forma, é a função definida por. Quem é o domínio da derivada? É o conjunto formado por cada x real, tal que f é diferenciável em x. E quem é a derivada da f em x, e isso faltou dizer, né? Isso aqui é, faltou dizer, f' de x é isso aqui, qualquer que seja x pertencente, já esquecendo, ao domínio da derivada, ou seja, qualquer que seja x nesse conjunto. Isso é fundamental, tá certo? F' de x é o domínio é isso, e a derivada é isso aqui, qualquer que seja x pertencente ao domínio da derivada, isto é, qualquer que seja x nesse conjunto. Entendido? Agora, a partir da próxima aula, são as fórmulas de derivação. Como é que eu passo da expressão f de x para a expressão que dá f' de x, sem usar a definição? Tá? Porque a definição é... E não esqueça isso aqui já ia esquecendo, né? Tá? Qualquer que seja x pertencente ao domínio da f'. Tá? Faltou botar, tá aí, fundamental. Pronto, por hoje. Outra coisa, foi bem observado. Se uma função é diferenciável num conjunto, significa que em cada ponto desse conjunto o gráfico tem reta tangente. Portanto, seu gráfico não tem quina. Seu gráfico é uma coisa suave. Mas pode acontecer do gráfico ser suave e ela não ser diferenciável. Tá certo? É o caso em que tem reta tangente, mas a reta tangente é vertical. A derivada é infinita. A derivada é infinita. Outra observação também, cara, claro, sendo f olha aqui, ó. Sendo f diferenciável em P, a reta tangente ao gráfico de f no ponto PF de P agora tem uma equação, tá? Sendo f diferenciável em P, sendo
f, uma função diferenciável em P, a reta tangente não tinha parado não, né? A reta tangente ao gráfico de f em P, e quando eu digo em P, eu quero dizer no ponto PF de P, tá? Tem equação, como eu tenho uma notação agora especial para o limite do quociente de Newton, então tem equação y menos f de P igual a quem? F' de P, que é o L, né? Que é o L, vezes x menos P. Porque a derivada em existindo é o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Essa é a interpretação geométrica. Agora, essa não é a grande utilidade da derivada. A grande utilidade da derivada são as equações diferenciais. Maior, vocês verão exemplos no cálculo 2. Porque muitos problemas práticos importantes são modelados e só são modelados por causa da derivada. E eles são modelados por equações diferenciais, que é um outro problema. Que o que vocês vão tratar agora é a coisa mais simples. É dada a função, encontrar sua derivada. Posto isso, tem um problema inverso. Qual é o problema inverso? Dada a derivada, encontrar a função. E isso dá origem às chamadas equações diferenciais. Isso aqui é a integral, mas tem uma coisa mais forte ainda, mais útil ainda, que é as equações diferenciais. Porque assim como tem a derivada de uma função, a derivada não é uma função, então tem a derivada da derivada, que são as derivadas de ordem superior, que é a derivada segunda e a derivada terceira. Então, muitos problemas práticos, quando você os modela, tá? Quando você modela um certo problema, ele é modelado por uma equação diferencial, que é uma equação envolvendo pode envolver a função, a sua derivada e a sua derivada segunda. Aí dá uma equação diferencial. É aí que é importante, e aí que é a grande utilidade. Na engenharia, na física, tá? São as equações diferenciais. Como vocês vão estudar aqui é o básico, é o V0, é o pontapé da inicial, que é agora aprender a derivar. Aí o próximo é aprender a integrar, que é resolver esse problema inverso. Da derivada, encontrar a função. O mesmo inverso. E depois vem outras coisas. Isso para uma variável, para a função de uma variável. Porque tem as funções de várias variáveis. Aí tem as equações diferenciais, são as equações diferenciais parciais, que tem as derivadas parciais. Mas isso é no cálculo 3. Tá? Pronto. Por hoje tá bom.